Hoje a nossa aula ela vai ser embasada em análise adimensional, escoamento interno e externo. Para o escoamento externo, eu coloquei apenas 2 questões. Eu estava falando com a Nayara hoje de manhã e ela pediu para que eu tentasse colocar alguma questão sobre placas. Eu estava começando a montar a questão. Por que eu não quis pegar uma questão pronta? Porque, literalmente, a maioria, todas as questões de placas que eu achava, ela falava, não coloca. Quando ela fala não coloca, é possível que ela esteja separando essas questões para as provas. Então, eu evitei colocar essas questões. Então, eu quis fazer uma questão própria. E para fazer uma questão própria, dá mais trabalho. Tem questão de ver se está tudo certo mesmo. Aí eu tinha que pedir para ela validar a questão. Então, findou que eu não consegui colocar essa questão, porque ela também foi levar a sobrinha dela ao médico. E para evitar trazer algo e não ser aquilo que vocês mereçam, eu não coloquei. Mas até chegar lá na questão de externo, eu vou abordando o que é mais importante para vocês terem noção para resolver esse tipo de exercícios. Eu gosto muito dessa frase de Einstein, principalmente quando a gente está resolvendo questões sobre análises adimensionais, porque o problema nunca é resolvê-lo da forma massiva que a gente resolve todos os tipos de questões de fluidos. E nessa frase, ele fala que não podemos resolver os problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos para criá-los. Então, quando a gente está falando de análises adimensionais, e aqui já adentrando no conteúdo da aula, é importante que a gente tenha uma noção básica do que vai chegar lá no final e do que está acontecendo ali no desenvolvimento da questão. Por quê? Se eu estou fazendo uma situação que eu tenho uma análise de escoamento de uma superfície circular, eu sei que quem fez um experimento parecido com esse foi Reynolds, e eu vou ter em algum momento um número de Reynolds. Se eu já sei que o número de Reynolds é um número adimensional, então eu não preciso provar que aquele número ele é adimensional. E isso já adianta muita coisa daquilo que a gente teria que fazer. Eu gosto muito dessa tabela, eu sempre utilizo ela nos meus encontros. E eu vi alguns de vocês terem um pouco de dificuldade para achar as bases no MLT. Eu não sei se a professora vai cobrar o FLT ou se ela deixa livre. Ela, na minha época, ela não cobrou, ela deixa a critério do aluno. E cada um resolve as questões de análise dimensional do seu jeito. O que eu entendo pode ser diferente do que você entende. Eu posso usar uma base diferente, mas no final vamos ter pis e números parecidos. Mas possa ser que não seja a mesma coisa. Então, por isso que sempre nas aulas eu falava para vocês, me dar um tempo para eu avaliar e ver se está tudo indo no caminho correto mesmo. Porque eu tenho que fazer na minha abordagem e depois ver se a abordagem de vocês condiz. Se for a mesma abordagem, ok. Mas se eu seguir os passos de vocês, muitas vezes eu poderia me enganar como eu enganei em 2 ou 3 atendimentos que eu fiz. Eu tive um pouco de dificuldade, porque eu sempre queria fazer a partir do que vocês me entregavam. E muitas vezes eu via, por exemplo, a força com esse ML, me colocavam aqui. Eu encontrei muito isso daqui, força com ML ao quadrado e o T a menos 2. Eu vi muito peso específico com ML a menos 1, T a menos 1. Ué, como peso específico eu teria que
o G, o GH, o G, isso aqui seria bem específico. Então eu vou ter uma nova base, que é uma base parecida com uma pressão, só que com um expoente do ano diferente. Então, para a prova, vocês podem ter uma tabela de bases, tanto no FLT quanto no MLT, ao lado de vocês para facilitar. Pode. Mas é aquele negócio, né? A prova é sem consulta. Então, se vocês forem utilizem de bases que vocês confiem que já estão utilizando há algum tempo. Porque essas mesmas bases eu encontro em alguns sites ou em alguns cantos diferentes. E para evitar erros, é bom vocês terem uma noção mais condizente. Ítalo é esse ver aqui, ó. Da viscosidade dinâmica. Bora resolver essa questão. Eu não sei se ela deu, eu acho que ela não deu essa questão. Ela deu algo parecido no valendo, mas não foi a mesma questão. A questão ela fala a vazão de um líquido ideal que escoa para a atmosfera através de um orifício de bordo delgado, praticado na parede lateral de um reservatório. É função do diâmetro. Então, tenho já que o meu Q ele está em função. Então, é f da função do diâmetro da massa específica do fluido e da diferença entre a pressão entre a superfície livre. Eita, que hoje vai ser bom. Entre a superfície livre e o centro do orifício. Então, vai ser o D do diâmetro, o peso específico, massa específica, desculpa, e a pressão. Esse. Começa-se sempre questões de análise dimensional fazendo isso. Feito isso, eu vou vir para cá. Declarar as minhas variáveis. Aqui estão todas na base do FLT, para vocês terem uma visão diferente na hora de resolver esse tipo de exercícios. Espera aí. Copie FT. Eu sempre faço isso na área, porque os alunos estão tão acostumados a ver MLT que ele acha que só se resolve pelo MLT. Não é assim. Eu tenho 4 variáveis e eu tenho uma variável que está em função de 3. Então, eu tenho 4 menos o 3, eu vou ter apenas um π. O próprio exercício, ele já me diz que as bases é a massa específica, a pressão e o diâmetro. O próprio enunciado me diz isso. Na prova de vocês, a professora ela pode colocar ou não essas bases declaradas para facilitar a vida de vocês. Mas é bom estar preparado para ou não. Feito isso, eu só vou substituir na regra do teorema de Pi de Bucker, onde aqui no livro do no livro do Mussou, ele não utiliza ABC igual a gente utiliza na disciplina. Ele utiliza alfa 1, alfa 2, alfa 3. É somente nomenclatura, mas
para facilitar vocês, eu posso colocar aqui um B, posso colocar aqui um C. Então, aqui seria o A mesmo, aqui é o B, e o A3 é o C. Mas só questão de nomenclatura mesmo. Feito a abertura do pi, colocado as suas bases, a gente vai fazer a análise análise dos coeficientes. Para o F, eu tenho FA mais FB. Então, A1 mais A2 vai ser igual a zero. Aqui eu não consigo isolar, mas eu posso submeter que o A1 vai ser igual a menos A2. O L, eu tenho menos 4A, menos 2B, menos C, mais 3. É o que está escrito aqui. Como eu não sei o valor do A1 e nem do A2, eu pulo para o próximo, que seria o T. O T eu tenho 2A menos 1. Eu jogo o menos 1 para cá, vai ficar mais 1. Mais 1 dividido por 2, eu tenho 1 meio. Então, meu A1 é 1 meio. Fazendo a regra de distribuição, eu tenho que o meu A2 é menos 1 meio. Fazendo a substituição do valor de A1 do A2, eu tenho o meu coeficiente terceiro aqui. Feito isso, eu tenho uma nova base π com uma nova apresentação. Para apresentar esse número, eu coloco o Q, que está aqui em evidência, e jogo tudo para o outro lado. Dessa forma, eu tenho a minha resposta de como calcular essa vazão para esse tipo de situação. Dúvidas? Eu posso passar. Acho que tranquilo. Então vamos seguindo. O próprio, deixa eu só ver quem falou. Marcos, a própria questão, ela nos fala que... Cadê o meu ponteiro? A vazão, ela vai estar em função do diâmetro. Se ela vai estar em função, eu tenho que o Q vai ser igual à função. Aí ela já me dá as três bases: o diâmetro do orifício, da massa específica e a diferença da pressão. Então, o critério de escolha aqui seria essa. A própria questão, ela me dá três bases de escolha. Teve uma questão do valendo que ou era valendo ou era algum exercício de aula que vinha me questionar, que falava desse jeito e muitas pessoas não conseguiram ter essa visualização. Mas quando a questão ela já apresentar em função, está sobre, a gente já consegue visualizar como é que ficaria a base adimensional daquele número. E no final sempre comprovar se o FLT aqui no caso, se está tudo ok, para ver se está dando tudo zero. Felipe, eu sempre tenho dificuldadezinha na parte final aí, como apresentar. Aí do finalzinho para o finalzinho mesmo. Aqui. Como você tem meio, sempre aqui é um meio negativo, só para constar.
eu sei que esse meio negativo vai para a parte de baixo para ficar positivo. O D está negativo, vai para a parte de baixo. Eu posso apresentar dessa forma, tranquilamente. Ou dessa forma, é a mesma coisa. Só que aqui está tudo positivo. Aqui eu tenho tudo positivo e aqui eu tenho 2 números negativos. Não, aí tá tranquilo. Como eu posso escrever a Aí vazão? pronto. Depois disso, para escrever a vazão, é só isolar. Você não quer só a vazão? Isso. Então joga ela para o lado de cá e joga e faz o resto. Eu não sei de onde ele tirou esse C. Eu acho que deve ter sido erro de digitação, porque nem C tem aqui. Mas como tem meio, ele, como tem o D aqui ao quadrado, o que está em cima, o D passa para cima, tirando a raiz, os P's, a massa específica e a pressão, dentro da raiz. Aí teriam, tira a raiz do lado de cá, tira a raiz do outro lado. E o D ficaria D ao quadrado, a raiz é isso mesmo. Quando ela pede uma coisa em função da outra, estando aqui, é só você pegar no caso, essa vazão, jogar ela para o lado de fora. Faz só isso que facilita a sua vida. Para evitar. Aqui é porque o próprio livro ele quis trazer uma resposta mais detalhada. Mas do jeito que está aqui, é só pegar essa vazão aqui e jogar para o lado de cá. Pronto, resolvida a questão. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Faz o inverso dos dois lados e você tem o valor da vazão. Deu para entender? Sim. Então, bora para o próximo. Essa é uma questão bem grandinha. Peço que vocês tenham um pouco de atenção. Eu tenho que uma questão não foi uma questão de prova, era uma questão de questionário pelo tempo que você demanda para esse tipo de questão. Mas eu quis trazer para vocês verem que pode ser que tenha pis grandes, vários, um maior número de pis. Então, estamos acostumados a ter apenas 1, 2 pis, que o aluno ele se fecha naquele mundo de só tem 2 pis, eu não preciso fazer os cálculos. Eu sei que o empuxo devido à hélice de um avião é uma função da sua velocidade em relação ao ar, da velocidade angular, do diâmetro da hélice, da massa específica, da viscosidade dinâmica e da velocidade do Sol. Só que eu tenho que o meu empuxo ele vai estar em função de 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. É isso que tem no... Eita, que hoje vai ser difícil. É isso que tem no enunciado. O enunciado ele só nos pede para a gente determinar a função de adimensionais equivalentes à função representativa do fenômeno físico. Lembra que para escolher bases, a gente vai escolher as bases que não se repetem. Eu já estou ficando sem voz. A gente vai escolher as bases que não vão se repetir. E a gente vai tentar buscar ter bases que facilitem a nossa vida. Eu poderia escolher bases diferentes. Depois de apresentar a questão, vocês apresentam as dimensões de cada unidade. E aqui, como são 7, e eu separei 3 bases, tenho 3 bases separadas, eu vou ter 4 grupos pis. Aqui na questão, para facilitar, ele trabalha o π1 com alfa, o π2 com beta, o π3 com gama e o π4 com lambda.
vocês podem utilizar esse tipo de terminologia para facilitar na hora da prova, para evitar de confundir. Ou senão vocês colocam A1, A2, A3, A4, B1, B2. Só que o meu medo é de vocês confundirem esses numerais aqui com os numerais dos expoentes e no final alterar a questão. A vantagem de escolher a massa específica, a velocidade e o diâmetro, é porque ela vai facilitar nos nossos números π a representar números que teoricamente a gente já conhece. Por quê? Eu tenho uma relação de empuxo, eu tenho uma relação de massa específica com viscosidade, velocidade do som, velocidade angular e o diâmetro. Aqui de cabeça, eu sei que eu já vou encontrar o número de Freud, o número de Mach, o número de Reynolds. Só de olhar esse tipo de situação. Eu sabendo que eu vou encontrar esse tipo de fenômeno, adianta a minha vida, porque eu já posso apresentar a resposta sem fazer a comprovação, porque eu já cheguei a um número que já foi provado ser adimensional. Vocês conseguem ter essa visualização? Só para eu ter uma noção assim de se estou muito certo, se estou muito errado. Então, bora lá. Pela base FLT, o meu π1, ele me encontra um número de Euler. Ao chegar no número de Euler, eu teria que fazer a prova dessa adimensionalização. Como eu já tenho a prova dessa adimensionalização, eu já sei que esse número ele é adimensional porque ele é um número já provado que existe. Não fui eu que fiz. Cheguei à mesma resposta, mas não fui eu que provei que o número ele é adimensional. Para quem falou da questão das funções, de colocar... Meu Deus. De apresentar, eu poderia colocar o F aqui. Vai ser igual ao V ao quadrado D ao quadrado. Se eu quisesse fazer só do impulso. Para o π2, aqui é o π1. Eu não estou entrando muito em detalhe nos πs, porque como vocês vão ter, eu vou entregar depois o PDF para vocês, é só vocês fazerem as conferências. E tá demais. Para o π2, ainda seguindo o FLT, lembrando que se você inicia no FLT, você termina no FLT. Você não pode estar trocando no meio do caminho. Eu tenho que a minha massa específica está igual a zero, então ela não vai me aparecer na minha representação final. Como a minha velocidade está negativa, vem para baixo, meu diâmetro, minha velocidade angular está positiva. Aqui eu tenho meu segundo π. Como eu não lembro que número adimensional é esse, eu apresento ele como π2. E aqui eu teria que fazer a prova de dimensionalização. Só para facilitar a vida, eu tenho aqui o D, seria L. Aqui, para vocês terem uma noção, eu tenho um L. Aqui eu tenho um L
Me desculpa, aqui eu tenho um T a menos 1. E aqui embaixo tem o L, T a menos 1. Se eu tenho a mesma coisa em cima com de baixo, tudo isso aqui eu poderia cortar. E eu tenho uma prova que esse número aqui ele é adimensional. Isso vocês têm que fazer toda vez que vocês apresentarem um número π. Porque a prova da adimensionalização ela é um dos critérios para validar o teorema de Buckingham. Se não me engano, é o 8º critério. E eu vi muitas pessoas me entregarem questões com a dimensionalização faltando. E eu sempre colocava lá nas minhas respostas, tem que comprovar a dimensionalização. O π3, ele me entregou o número de Reynolds. Como é o número de Reynolds, eu já conheço. Esse é um número adimensional válido. E o meu π4, eu tenho um número de Mach. Também é um número comprovado, validado. Então, eu tenho que a minha função, meu empuxo, que estaria sobre todas essas variáveis, ela me ficou em função de 4 πs. Eu apresento aqui o π1. Como o π1 é o número de Euler, eu apresento como Euler, a letra dele. O π2, eu não sei que número é esse. Então, eu tenho que colocar a variável, vírgula, número de Reynolds, vírgula, número de Mach ponto. Que eu tenho um π3, posteriormente eu tenho π4. Aqui eu tenho todos os πs apresentados da forma correta e a questão só se finaliza quando eu faço isso daqui. Felipe, eu fiz até aqui. Cheguei até o número de Reynolds, o número de Mach, comprovei tudo. Tá errado? Não tá errado, mas não tá 100% certo, porque você precisa apresentar o seu número de π da forma correta. Essa apresentação eu vi bastante dificuldade de vocês também no primeiro valendo. Dúvidas? Depois a gente vai passar para a próxima questão, que é a perda de carga. Felipe, no caso da questão, por exemplo, eu tenho a questão do questionário aqui, tem uma que realmente já pedia que fosse feita a prova da dimensionalidade. Outra, pedi outra coisa, mas enfim, essa que pedi outra coisa, eu achei todos os P's, todos os números adimensionais e fiz a prova só a olho, não deixei a prova lá. É sempre necessário deixar a prova escrita, se não foi exigida. Seria importante, independentemente de pedir na questão não, porque a prova ela é o 8º passo do teorema de Buckingham. Se você segue aqueles 9 passos, os 7 primeiros, você chega aqui. O 8º é a dimensionalização, que é a prova, e o 9º é isso daqui, a apresentação do número. Como eu falei, você chegou num número que já existe, muitas vezes o professor ele já sabe qual é a resposta do teorema. Muitas vezes não, ele já sabe a resposta de colocar na prova. E ele sabe que vai dar um número conhecido. Então, por isso é que ele não pede a prova, entendeu? Mas, para evitar de vocês errarem por besteira, façam a prova. Vocês não vão perder nota por não fazer a prova. Mas talvez vocês errem alguma coisa e a partir da prova você sabe que a dimensionalização ela deu um número diferente. Se der qualquer número, tá errado o seu número de π. O seu π tá errado. Mas se pede para trabalhar com semelhança, tem que fazer as provas. Se pede para você fazer só a representação, antes da representação tem que ter a prova.
Eu não tiraria nota. Eu. Não sei a professora. Entendeu? É. Mais alguém? Seguimos, então, para as abordagens de perda de carga. Eu gostaria que alguém me desse uma luz de como eu poderia resolver esse tipo de exercícios. Não adianta falar que é só chorar. Eu já fiz muito isso na minha época de aluno. Pode chutar aí. Como é que a gente começa a resolver questão de perda de carga? Reynolds, começar logo com Reynolds. Boa abordagem. Reynolds. Para Reynolds, eu preciso de uma coisa. Deixa eu apagar aqui. Talvez antes de exista algo que eu precise antes de Reynolds. Mas Reynolds é um ótimo começo. Antes de Reynolds, eu costumo sempre calcular a velocidade. Tenho velocidade? Próximo passo, Reynolds. Depois de Reynolds, eu encontro o quê? Costuma ser dividido pela rugosidade da tubulação. Qual questão é que é afetada pela rugosidade? Mais alguém? Sem brigas, por favor. Peraí, como é que é poder pedir? Ah, sim, é isso aí. Depois de Reynolds, o que é que vem na escolha? Fator de atrito. Achando o fator de atrito, eu vou buscar o quê? Que H? O HD ou o HL? HD. HD. Depois do HD. HL. Depois do HL. Você soma os dois aí. Eu chego no HA. Depois do HA, potência da bomba e rendimento. Ah, você está falando de uma questão tipo geral, né? Mas porque eu fiquei pensando logo em instrução e recalco, mas tudo bem. Vamos começar logo pensando no todo. Essa é uma sequência extremamente válida para a gente abordar questões de perda de carga. Eu vou precisar fazer tudo isso? Tem questão que não. Tem questão que sim. Tem questão que eu posso adiantar muita coisa. Tem questão que eu não vou usar nada disso daí. Mas a maioria das questões a gente segue esse escopo aí. Então, primeiro passo, separem todos os dados que vocês vão ter. Lembre da planilha inteligente, a questão da simulação. Separa tudo. Escreva tudo na folha. Eu tenho vazão, eu tenho diâmetros diferentes. Então, faça tudo primeiro, separando os dados. Tem 2 vírgulas no texto. Escreve lá, tem 2 vírgulas no texto. Por que isso é importante? Depois que você tem todos os dados separados, é mais difícil de você errar. Você já tem uma visualização acostumada do problema. Você sabe aonde você vai utilizar cada tipo de informação que você tem, e isso vai facilitar na resolução das suas questões. Separando os dados, vamos calcular Reynolds, ou, como eu falei, calcular a velocidade primeiro, dependendo se vai ter velocidade dada ou se vai ser a vazão, como a professora sempre coloca. Feito isso, a gente vai calcular o atrito e, posteriormente, a gente calcula as perdas de carga. Eu vou apagar isso aqui só para vocês não colar. Eu acho que não vai adiantar muito, não. Então, a gente vai fazer diferente. Você já tem as respostas aqui. A gente sabe o que é verdade, o que é falso. Essa questão era uma questão que estava na prova do semestre passado, esteve na prova do semestre retrasado, que foi o meu semestre, como aluno.
para vocês colocarem VOF. Nayara ama essa questão. E eu estou trazendo de novo para que vocês tenham uma visualização um pouco mais espacial do fenômeno. O texto está dizendo: a perda de carga pode ser definida como sendo a perda de energia que o fluido sofre durante o escoamento em uma tubulação, durante o escoamento de tubulações retilíneas, acessórios, entradas e saídas. Basicamente, a resistência ao escoamento devido ao atrito entre o fluido e a tubulação, mas que por maior ou menor, devido a outros fatores importantes para engenheiros e cientistas da mecânica dos fluidos, já estudaram as perdas de cargas e, portanto, existem várias expressões que as definem. Acerca dos assuntos, ela poderia ter resumido isso aí tudo nessa frase. Acerca do assunto perda de carga, julguem os seguintes itens como verdadeiro ou falso e justifique os falsos, expondo ali somente as respostas. Como justificativa, como aceitas. Eu quero que vocês me expliquem por que a perda de carga da válvula de retenção é igual à perda de carga da válvula de gaveta e por que essa frase é errada. Não tenho medo de errar. Nem tá aqui para errar. Digam aí o porquê essa frase é errada. Mais alguém para brigar? Ou eu caí, tô sozinho na aula? Rapaz, eu enxergo assim, que a válvula de gaveta ela tem várias situações de perda, né? Se ela está parcialmente fechada, se está a metade fechada, se está um quarto. Então é variável já aí. De certa forma, já não é um número fixo. Ela tem, então não seria igual, correto comigo? não seria igual. Então, o que estaria dando essa questão como falta essa palavra igual? Isso. Poderia ter alguma situação que fosse igual. Poderia ter alguma situação que fosse igual. Você está certíssimo. Cada tipo de peça, cada tipo de carro tem um coeficiente diferente. Isso vocês viram em todos os exercícios, vocês viram na simulação. Se eu tenho que cada um é diferente, então cada um tem uma perda de carga diferente pela sua geometria, pela sua função específica dentro da tubulação. Então, se eu coloco que uma coisa é igual à outra, sem apresentar o valor da perda de carga, eu já estou dizendo que está errado. Basicamente, é o primeiro passo que vocês deveriam pensar assim. Se Felipe não disse que a perda de carga da válvula de retenção é igual a 1 e a perda de carga da válvula de gaveta é igual a 1, eu não posso dizer que ambos são iguais. Se vocês não sabem o valor, então vocês já sabem que algo é diferente. Então eu poderia colocar a perda de carga da válvula de retenção é diferente da perda de carga da válvula de gaveta. Só isso já resolvia a minha questão. Próxima. Para duas tubulações de mesmo material, mesmo comprimento e mesmo diâmetro, a perda de carga é maior no tubo em que escorre a menor vazão. O que está errado nessa frase? Mais alguém? Se eu tenho tudo igual... Se tem o mesmo diâmetro, isso quer dizer que ele tem a mesma velocidade. Se tem a mesma velocidade é porque tem a mesma vazão. Então não existiria perda de carga maior, porque não existiria uma vazão menor. Matou a resposta corretamente. Não tenho nem o que comentar. O regime de escoamento laminar ou turbulento não influencia na perda de carga que ocorre no escoamento de um fluido através da tubulação. Está dizendo que, independentemente do tipo de regime, isso não vai influenciar na perda de carga. Isso é errado, por quê? Porque o regime vai mandar no fator de atrito, né? Aí o fator de atrito pode mudar o... Muito bem. valor. Pegaram um jeito.
a perda de carga ao longo de um tubo de uma instalação predial do comprimento, do diâmetro interno, da espessura e da rugosidade. A perda de carga, ela vai acontecer. Está faltando algum texto aqui. Ao longo de um tubo de uma instalação predial, a partir do comprimento, do diâmetro, da espessura e da rugosidade da superfície interna. Está faltando o que para isso aqui ser verdade? Faltou uma bomba. Tá faltando informações aqui. Tá faltando a bomba que eu não tenho. Tá faltando as conexões que não tem. A tubulação industrial, ela não é feita apenas de tubo. Precisa ter alguma coisa aqui que vai encaixar aqui para fazer uma curva. Se eu tenho um joelho aqui e não tem aqui nessa frase, já está errado. Falta a bomba aqui também. Com relação à perda de carga de um fluido ao longo de uma tubulação, é correto afirmar que ela vai ser proporcional ao quadrado da sua vazão, de acordo com o número de Reynolds. É verdade. Então, até aqui, dúvidas? Só a parte teórica. Agora a gente começa a brincar. Determine a perda de carga numa tubulação de 150 milímetros de diâmetro e 30 metros de comprimento, do qual escoa a glicerina com velocidade igual a 4 metros por segundo. A glicerina está a uma temperatura de 25 graus Celsius, com a qual a massa específica é igual a 1.258 kg por metro cúbico. E a viscosidade dinâmica é igual a 9,6 vezes 10 a menos 1 pascal por segundo. Determina a perda de carga da tubulação, o gradiente da pressão da tubulação, a tensão de cisalhamento na parede da tubulação e a equação para graficar o perfil das velocidades e o valor da velocidade a partir de R sobre 2. Teve uma questão dessa parecida nos questionários. Então, estou resolvendo a pedido de algumas pessoas. Para resolver o primeiro ponto, se eu tenho velocidade, eu parto para o número de Reynolds. E eu verifico no número de Reynolds, a partir da viscosidade dinâmica, que o meu escoamento ele é laminar. Feito isso, eu vou atrás da perda de carga, do meu HL, porque eu não tenho perda de carga distribuída. A partir desse ponto, aqui tudo é fórmula, eu vou aplicar o gradiente da pressão da tubulação, deltazinho P, só substituir valores. Então, eu acho o gradiente dividindo pelo comprimento. Achei meu gradiente de pressão. Eu aplico, então, as tensões de cisalhamento da parede da tubulação. Isso aqui ela diz na primeira aula, se não me falhar a memória. Por fim, a gente vai fazer o que Rafael estava me perguntando mais cedo. As equações para graficar o perfil das velocidades. Como eu tenho que o meu U máximo vai ser igual a 2 vezes meu U médio, eu posso fazer substituições aqui no meu U máximo e eu encontro o valor para R igual a R sobre 2. Fazer substituições, eu tenho que esse perfil vai me dar uma velocidade de 6 metros por segundo. Essa é minha resposta com todas as questões pedidas. Dúvidas? É bom assim, sem dúvidas.
Não, mas peraí. questão aqui, Aquilo ali, perda de carga do 13,28, aquilo ali é o quê? Pela unidade? MCA. Acho que não era para ser só um método, não? Não. O livro ele traz o MCA mais para diminuir o valor. Ia dar um número muito grande ou muito pequeno. Deixa eu fazer aqui, só para garantir para ti. 64 dividido por 786 vezes 30 dividido por 0,15 vezes 4 ao quadrado dividido por 19,6. Dá o mesmo valor em metros. Isso aqui trazer uma resposta mais certinho. Está em quilopascal, newton por metros, newton por metros. Metros de comprimento. Só dar uma pesquisada aqui no que é o MCA. Eu lembro que Acho que é metro coluna de água. Hã? Metros por coluna de água, isso mesmo. Não, metro coluna de água, eu acho. Isso. É isso mesmo. Mais alguma dúvida? Minha resposta ainda deu 9 aqui. Ó. E não arredondou. A professora deu essa questão. Alguém poderia me informar? O questionário é? Não, na sala de aula. Eu acho que não. Não é a questão do questionário de alguém. Que ela falou que tinha 3 questões nas minhas, que ou estava no questionário ou ela deu na sala de aula. Então, se chegar alguma questão que ela deu em sala de aula, me avisem para eu passar, porque facilita a vida de vocês. A água vai fluir de um reservatório através de uma tubulação de 750 milímetros de diâmetro para uma unidade geradora, que é a turbinazinha aqui. Aqui vocês já não estão vendo uma forma de representar o meu sistema. A simulação 3, vocês têm que fazer uma representação. Então, como eu tenho um reservatório que vai me jogar água para dentro de uma turbina e daqui vai vir para dentro do rio, eu só preciso fazer um reservatório, fazer uma tubulação que chegue em uma turbina. Aqui eu não preciso fazer uma turbina bem bonitinha, faço uma caixa quadrada que jogue dentro do rio. É uma ótima forma de exemplificar o que está sendo dado na questão. A vazão é igual a 2 metros cúbicos por segundo e a perda de carga da tubulação e nos acessórios é igual a 27,29. Determine a potência da máquina considerando um rento global de 88%. E vai ser 0,88. Se eu já tenho que isso daqui vai ser igual a isso daqui, porque eles estão abertos, então eu já posso cortar. Estamos no mesmo fluido. Então eu posso cortar aqui também. Só vai me restar o HA, meu HL e as minhas diferenças de altura. Se eu tenho na questão o valor do diâmetro e o valor da minha perda de carga, eu só vou colocar aqui o meu valor da minha perda de carga
E aqui a diferença de altura. Já aqui um está no nível e aqui está um pouquinho abaixo do nível. Dá 30 metros. Feito isso, eu encontro a perda de carga, meu HA. Feito isso, eu coloco na forma da potência para um rendimento de 88%. Aqui o livro está dando errado. O livro ele pega em 88%, ele coloca um rendimento de 70%. Vai dar um número maior um pouco de watts, mas é assim que chega na questão. Questão que pode cair em prova. Para vocês terem uma noção. Dúvida na questão? Não. Então, passamos para a próxima. Questão dada em aula ou não? Tenho minhas dúvidas. Ela me é familiar um pouco, mas não sei. Não, eu acho que não. Se ela deu em uma... Eu sei que uma questão ela deu em todas as salas. Quando chegar, vocês me avisam. A água ela vai ser bombeada entre 2 reservatórios abertos para a atmosfera. Então, já tenho aí que uma parte já vou cancelar. Em uma tubulação de 122 metros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro, a rugosidade relativa vai ser igual a 0,001, sendo que o coeficiente de atrito da tubulação vai ser igual a 0,216. Considerando a altura de Z1 de 6,1 metros e de Z2 igual a 36,6, aqui eu já tenho que fazer uma diferença de altura. Pega Z2 menos Z1. Sendo a superfície livre do... Está me pedindo... Sendo uma superfície livre do reservatório de aspiração antes da bomba em 2 superfícies depois da bomba, se eu tenho a mesma tubulação, eu posso fazer tudo junto. Então, diâmetros diferentes. Aqui seria o meu recalque, aqui seria minha sucção, aqui seria o meu recalque. Está me pedindo para calcular a potência requerida pela bomba em watts, considerando um rendimento de 70%. O somatório de todos os coeficientes de perda de carga aos acessórios são de 13,2. Novamente, se está aberto e é a mesma tubulação, eu posso desconsiderar as pressões. Vai me sobrar apenas, que na maioria das vezes é o que a professora pede. Eu tenho uma tubulação com um fator de atrito, então eu coloco meu fator de atrito, coloco o valor do meu comprimento sobre o diâmetro e da minha velocidade sobre 2 vezes a gravidade. Aqui eu encontro minha perda localizada. Feito isso, eu faço a minha perda de carga distribuída, aqui eu vou para a minha perda aqui localizada, aqui distribuída. No final, somo as duas. Esse HA de 30... Eu fiz alguma coisa errada, peraí. Essa daqui é a minha questão.
Eu vou somar essas duas aqui. Vai dar meu 27. E ainda não é. Daria 8. 27,29. Eu tô querendo ver se eu dou onde. Da diferença de altura. 36,6 menos 6,1 é 30,5. Encontro minha perda de carga total. Feito isso, eu troco pelo meu rendimento. Aquela parede pai pode colocar no pescoço? Pode. Feito isso, eu encontro que a minha bomba, minha potência da bomba vai ser igual a 4.536 watts. Bem parecido com a questão anterior. Não creio que tenha dúvidas. A única diferença é que aqui ela me dá um somatório dos meus casos. Dúvidas? Só para facilitar para vocês visualizarem, esse aqui é um HD, esse aqui é um HL. E depois Nayara vai dizer que eu sempre faço as coisas igual tá no livro e esqueço de apresentar igual ela dá para vocês. No dúvidas? Não. Então, a gente passa para a próxima questão. Uma outra forma de vocês exemplificarem é essa questão que ela disse que já deu em sala de aula. Me lembrei que a questão... Agora, essa aí ela já deu. Então, eu vou só mostrar aqui uma outra forma de vocês exemplificarem a esquematização na simulação 3. Vocês podem fazer a própria esquematização da estação elevatória e sempre está demarcando o que é o que, ou senão vocês colocam numeradores e colocam esses numeradores em uma caixa de legenda. Número 1 seria a válvula de globo, aí coloca lá o valor da sua perda de carga, 0,6, e assim por diante vai indo. Desse jeito aqui. Nossa, eu errei muito. Pensei que era 0,6, é 6,9. Essa questão eu não vou explicar para vocês. Eu sempre trago ela como uma forma de mostrar como a gente poderia fazer questões diferentes. Aqui no caso, eu tenho uma tubulação com 3 diâmetros diferentes. Eu tenho uma a 50 milímetros, eu tenho uma 150 e eu tenho uma a 75. Feito isso, eu vou apresentar as suas rugosidades a partir de cada trecho. Então, vou fazer a rugosidade para o trecho 1, a rugosidade para o trecho 2 e a rugosidade para o trecho 3. Nayara, dificilmente ela vai apresentar uma questão desse jeito numa prova, porque demanda de muito tempo para fazer esse tipo de exercício. Mas, para que vocês tenham uma noção de que existe. Feito isso, vocês vão ter que repetir os valores e as velocidades para cada trecho, os valores de Reynolds para cada trecho e os valores das perdas de cargas para cada trecho, que é uma outra forma de representar o sistema em si. Feito tudo isso, vocês vão encontrar perdas de cargas localizadas de cada trecho e as perdas de cargas totais. No final, tudo se junta, se soma e encontra uma potência requerida. Vamos para uma questão que Nayara brigou comigo porque eu coloquei o que ela queria colocar na prova.
mas ela não pediu por tirar. Em perda de carga, escoamento interno, dúvidas? Não dúvidas? Então seguimos. Aqui a gente tem uma questão de escoamento externo. E uma coisa bastante importante quando a gente vai trabalhar com escoamento externo é entender a geometria que tem o nosso sistema. Eu tenho um caminhão com massa total igual a 22,7 toneladas. E esse caminhão está descendo uma ladeira e, infelizmente, ele perdeu freio. O que vai acontecer? Com o aumento da distância percorrida, o meu caminhão ele vai ganhando mais velocidade. Se ele está ganhando mais velocidade, o meu coeficiente de arrasto vai ser maior ou menor? Alguém tem uma noção assim, só de imaginar a filosofia do esquema? Pensa então vocês descendo uma ladeira de bicicleta ou de moto, como queira. Vocês estão descendo. Vocês estão penetrando na camada limite mais facilmente. Vocês estão tendo um valor de coeficiente de arrasto menor e um valor de coeficiente de sustentação maior, já que um é inversamente proporcional ao outro. Essa é a primeira parte para vocês entenderem. Então, com o passar do tempo, o meu caminhão ele vai ter uma força de arrasto menor em relação ao ponto inicial. Aqui está me pedindo para avaliar uma resistência de rolamento igual a 1,2% do peso do caminhão e um coeficiente de arrasto igual a 0,96. Aqui a questão ela já está dando o valor tabelado. Eu não pedi para vocês calcularem. Que vai ser a relação desse defletor aqui, da cabine. E ela quer que você faça uma outra questão quando ele não estiver. Quando ele está presente, você tem que acrescentar 0,70 no coeficiente de arrasto. Determinar, então, a velocidade do caminhão nessas duas situações. Feito o somatório das forças, como eu tenho uma questão de arrasto, trabalho com as forças, então eu sei que pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, e isso tem que ser igual a zero. Da forma que... a minha força-peso ela vai estar em relação de uma função senoidal, a minha força resultante menos o meu D. Isso tem que ser igual a zero. Se eu faço todas as substituições, eu encontro que o seno de alfa do meu ômega aqui vai ser igual a este valor. Feito isso, eu coloco na minha fórmula do arrasto e encontro o valor da minha velocidade. That's per horse. Arrasto é uma questão de pegar, substituir valores. Não tem muito o que imaginar, achar que está certo, achar que está errado. Não tem muito isso. Na questão subsequente, ela me fala que as asas dos aviões antigos eles eram sempre reforçados com cabos, pois o coeficiente das asas era baixo na área de baixo projetado. E me pede para fazer uma determinação da proporção entre o arrasto causado pelos cabos de reforço e aqueles causados pelas asas. O aire os cabos e o wing as asas. Então, eu vou fazer a minha relação do meu CD para cada um. Coloco depois uma relação proporcional.
acho o número de Reynolds, porque estão no mesmo regime. E eu vejo que essa relação vai ser igual a 22,5%. Então, novamente falando. Aqui o CD é um CD tabelado. Eu não sei se Nayara... Eu tenho certeza que Nayara já mostrou para vocês uma tabela com várias figuras geométricas e a partir daquelas figuras vocês têm coeficientes já tabelados. Na hora da prova, ela pode lhe dar um gráfico com um valor de coeficiente para vocês acharem. Ela pode lhe dar a geometria e a partir da geometria vocês encontrarem a força de arrasto pela área. Eu estou ficando sem voz. Mas o que eu tinha para... Aqui é o escoamento de Reynolds. Feito com a superfície. Mesma questão. Feito com escoamento externo e não interno de uma tubulação. Esse PDF eu vou colocar já para vocês na aula, no grupo do WhatsApp. Eita! Deixa eu só parar aqui a apresentação e pegar a lista de chamada. Eu vou pegar agora, Rafael. Só um minuto. Mas até então, dúvidas? Em arrasto, eu nem perguntei se tinham dúvidas. Estou malvado. Qual que é a questão do questionário? Então, eu tô com dúvida em duas aqui. É uma que é bem facinha para substituir, só que eu não tô vendo aqui o que é que eu posso fazer, e que é sobre escoamento externo, e uma que é interno, que eu tô em dúvida como eu devo calcular aqui a perda de carga, sabe? Depois você passar aí a lista, eu posso... Na primeira, exemplifique mais para mim entender, por favor. Não, eu vou compartilhar, pode ser? Pronto, faça isso, por favor. Que eu tava nessa questão. Eu peço desculpas, eu estou tossindo muito. Ó. Só um minuto aqui na fazenda da internet devagar. Essa é interna. Pronto. Vou interno primeiro. Ó. Eu calculei a velocidade média e a máxima, né? Eu fiz... Fiz aqui. Pronto, eu fiz a velocidade pegando a vazão, encontrei a média. Aí depois, primeiro eu fiz a velocidade, depois fiz Reynolds para saber se é turbulento ou laminar, ver que é turbulento, semi-rugoso. Aí fiz N, aí depois encontrei o máximo com isso, a velocidade máxima, que é o que pede aqui. Beleza. Certo. Aí ele quer a perda total. Aí ele dá isso aqui, ele diz assim, ó. O sistema é projetado para fornecer isso aqui de vazão de B para C, né? De B para C. Não, beleza. Ele é aquilo ali todo para o sistema todo. Ponto. De B para C. De B para C, o sistema consiste em uma série de bordas K igual a 1, aí 760 metros de tubo daqui para cá. Sim. 770 metros de tubo, né? Ele falou? Aí, uma válvula gaveta aberta pela metade, 3,7, e 2 cotovelos. Tarará. O sistema entre F e G contém 760 metros de tubo. Também. Aí, e duas F, válvulas gavetas. Aí, aqui antes e depois tem essa LQ aqui, né? Sobre D? Sim. É isso, né? Aí a entrada aqui é igual a 0,5, é isso? Sim. Aí, o diâmetro é igual para tudo. Aí eu tô com dúvida.
eu considero tudo de uma vez, tá entendendo? Pode ser feito. Tudo de uma vez. Aí é que eu fiquei em dúvida. Se eu faço antes da bomba e depois da bomba, tudo de uma vez, eu não entendi. Se eu fosse você, como eu tenho um LHQ, que fazia tudo por partes. Faz de A até B, depois B até C, depois de C já pula para F, de F para até G. Não, de Porque C para F eu não faço nada não, né? Porque tem a bomba no meio, não. você faz, Ah, mas tipo, a bomba ela é o limite, então você faz até a bomba. O C, para mim, é na boca da bomba. tá, eu Antes posso da controlar, bomba né? e depois da bomba. Beleza. Ok. Você faz separado. Porque de F para G tem um LAQ, e se você for colocar tudo junto na questão, você pode atrapalhar na questão dos cálculos. Ok, eu Mas vou. isso aí pela planilha inteligente no instante se faz, que dá para fazer tudo junto. Mas eu faria separado. Vou fazer separado. Beleza, aí a E próxima. querendo não facilitar a visualização, né? Beleza. Aí aqui, ó. Ele quer que eu determine a espessura da camada limite da superfície inferior do Isso bloco. era a questão do semestre passado da prova. Homem, eu. Ó, ele Um daqui. bloco, você tem um bloco de motor. Beleza, já tá aqui, né? 0,4 de altura, 0,6 metros de largura, 0,5 metros de comprimento. Ponto 1, calcular a área. Você não sabe a área, você tem diâmetros, você tem dimensões. Então calcula a área. Beleza, considere o ambiente, considere o ar ambiente a 15 graus Celsius. Você vai lá na internet e pesquisa. Massa específica do ar, 15 graus Celsius. Pronto, beleza. Aí, esse R aqui significa o quê? Que eu não procurei nas fórmulas e não... Coeficiente de gás ideal. Mas é daqui que eu vou tirar... Acho que é daqui que eu vou tirar a densidade, né? Ou vai ser R vezes... Vai ser R vezes... NRT. É isso mesmo, Gás ideal, NRT. Aí daqui, assim, é porque eu tava mesmo como é que eu vou calcular a Reynolds aqui. E aí? Só que não tá difícil não, sabe? Só faltou eu acho que era essa fórmula que tava faltando para mim. Que eu não tenho um diâmetro, né? Porque seria ρ VD sobre mi. Mas como eu tenho só a viscosidade cinemática, né? Fica só ρ D sobre a viscosidade cinemática. Enfim, ρ V sobre um V afrescado. Isso aí, Deixa eu ver se eu consegui copiar o link do formulário. E até esse formulário tá dando trabalho. Deixa eu pegar aqui pelo celular. Vou parar de compartilhar aqui, viu? Sem problemas. Enfim, eu gravei alguma... Pronto, depois tu me manda que eu passo pro pessoal. Pronto, deu 30 minutos, a segunda parte, a primeira, quando eu olhei aqui de volta, ele tinha parado de gravar. Eu comecei a gravar de novo. Aí eu vou unir as duas e mando para você. Pronto. Questões quando ela fala, questões quando a professora entrega com arrasto, muitas vezes ela pede para vocês fazerem o cálculo da área. No meu ano, ela tinha colocado uma torre de uma indústria e essa torre saiu uma fumaça. Então, ela queria saber, e a torre estava um pouco torta, como se fosse a Torre de Pisa, dando assim um exemplo bem grotesco. E ela queria que eu calculasse o coeficiente de arrasto naquela torre, porque com o avanço do ar na região, a torre poderia pender e chegar ao ponto de cair. Eu não estou achando o e-mail de jeito nenhum. Não me pergunte por quê.
Deixa eu fazer. Eu vou pegar o do atendimento mesmo, porque o meu, ele simplesmente não está funcionando. O meu formulários. E o do atendimento da monitoria tá na minha mão mais fácil. Então, quando vocês forem visualizar esse tipo de fenômeno, sempre partam para que tipo de geometria eu tenho. Quais são as forças que vão estar incidindo para que meu objeto ele sofra algum tipo de impacto. Já que... Assinem, por favor, o atendimento. Já que eu tenho que a força de arrasto ela vai variar de acordo com a geometria. Você ali tem um bloco de motor, você já sabe que um bloco de motor tem uma geometria meia definida. Então, você tem 3 dimensões, então você já sabe basicamente como é que você vai fazer. Base, altura, e A sobre L. Isso mesmo. Façam um questionário. Eu vi que o questionário tá bom para treinar para a prova. Façam a simulação 3. Aí eu estou fazendo. Eu desejo para vocês uma excelente prova, um excelente fim de semestre. Maravilhoso estar com vocês durante todo esse tempo. Precisando de ajuda, estamos aí. Aqui na Fazenda eu só acho difícil eu ficar tão online igual eu ficava antes lá em Natal. Mas de vez em quando eu pego o celular, eu olho, aí eu dou um... Alguém sabe o nome do monitor aqui para colocar? O nome do monitor aqui, eu não sei. Felipe. Eu acho que é Felipe, se não muda, se